Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 335. Estou aqui com Alexandre Maron. Olá, Braincasters! Beatriz Fiorotto. Olá! E temos a volta de um convidado que já esteve aqui no Braincast, você já ouviu antes. Já. Cumprindo aqui a nossa cota de Alexandres, né, nessa mesa de hoje. O Alexandre Mattioli. E aí, Alexandre? Olá, nunca temos Alexandre demais dentro do Braincast. Olha! Nunca temos Alexandres demais. É o seguinte, olha, eu vou te falar uma coisa muito importante. Eu tenho aqui aquelas pulseirinhas, né? E as pulseirinhas, elas ficam marcando quantos passos eu dou por dia, tá? Então, cara, eu fico todo feliz quando eu consigo dar mais do que 10 mil passos 2 dias seguidos, né? Uhum. E é que nem agora. Agora eu consigo gravar 2 Braincasts seguidos. Olha, é verdade, hein? Bicampeonato aí da Alexandre Maron. Faz tempo que eu eu tô não no gravo meu 2 Braincasts seguidos. Terceiro Braincast seguido. Ah, é? Olha só, já pode pedir música, então. Ah, eu detesto essa piada. Muito Eu bem. vou ficar na métrica anual, um por ano. Um pra por mim. ano. Eu acho que tá bacana. Mas, Alexandre, aproveita aí para o ouvinte que não conhece, você se apresentar aí para a nossa audiência. Para todos que não me conhecem, ou seja, praticamente todos que ouvem o Braincast, eu sou o Alexandre Mattioli, eu sou o gerente editorial da Pearson, sou responsável pela produção de educação básica em universidades. A Pearson é hoje a maior empresa de educação do mundo, está aí fazendo hoje, esse ano, 75 anos, e ela está aqui no Brasil desde os anos 70. Boa. E nesse meu caso de hoje aqui a gente vai discutir um tema, né, que a gente até já pincelou outras vezes aqui, que é: estudar por toda a vida é a nova realidade? A gente vai- ponto de interrogação. Ou não. Ou Sim. sem ponto de interrogação. Pronto, vamos pro Qual é Boa. A gente vai responder essas perguntas baseado, inclusive, numa pesquisa que a Pearson encomendou, né? Conta aí um pouquinho mais sobre a pesquisa. Essa pesquisa é a Global Learning Survey, foi uma pesquisa realizada pela Pearson com mais de 11 mil estudantes, abrangendo aí o total de 19 países. Foram perguntados para estudantes de 19 a 70 anos, justamente com esse intuito de pegar um range de idades bastante grande para tentar medir a vida toda. E essa é uma pesquisa para coletar opiniões a respeito de qual é o momento que as pessoas enxergam a sua posição com a educação, com a sua relação com a educação, como elas enxergam o futuro da educação, como elas estudam, como elas aprendem. Então, é uma pesquisa bastante completa, que tem resultados bastante interessantes aí para serem examinados hoje. Muito bem. Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Divulga. Que você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br. Tem podcast para todos os gostos. E aproveitando que Bia Fiorotto está aqui, Ó, né? emplacando. Né? Pode falar mais uma vez aí do nosso... Teve a season finale Teve. do Ponto de Virada, né? Teve. Como foi? Com a morte de um personagem muito importante. Exato. Teve um plot twist aí pra... Foi, o convidado especial Renata Sorrá, mentira. O convidado que a gente recebeu foi o que a gente conheceu nos especiais da Pearson do ano passado, que é o Juliano Costa. Ah, sim. Sucesso o episódio com ele. Desde que ele veio aqui, aí a gente viu ele como rockstar, talvez. E aí, último episódio da temporada com o Juliano não só dividindo histórias muito bonitas, como também dando dicas pontuais pra você estudar do melhor jeito. E pra você, na hora da prova, não ter branco. Pra você, na hora da prova, não ficar... Ai, não sei nada, meu Deus. Você começa a redação antes, depois... Vem. Eu sei Ele que você alguma quer. simpatia? Eu sei que a maronada vem. Não, de jeito nenhum. Eu só ia perguntar, afirmar que eu posso dizer que esse episódio foi aprovado. Ó. Viu? Existiu cheiro de Por favor, maronada no ar. Você sentiu, né? Então, assim... Essa é a sensação de receber uma maronada ao vivo na cara, né? Essa é a sensação. Isso é isso. Você tava preparado pra isso? É uma gostosa sensação, eu posso afirmar, viu? Então, não tem maronada, mas tem muita dica maravilhosa. O Juliano é sensacional. E história de pessoas reais que passaram no vestibular, dizendo que você pode também. Muito bem. Ponto de Então, virada. você pode aproveitar e, se não ouviu ainda, maratonar essa temporada do Ponto de Virada. Binge listening.
mas são Olha. 12 episódios. Você Curtinho. pode procurar no seu aplicativo preferido aí ou ouvir diretamente lá no nosso site pontodevirada.b9.com.br. Depois conta pra mim lá no Twitter o que você achou. Isso aí. E por último, eu quero aqui também dizer que você pode assinar o Braincast, fazer parte da nossa Melhor coisa que você faz. Braincasteria Gourmet, o nosso grupo no Facebook e no Telegram, acessando o URL b9.com.br/cine, e você pode influenciar no futuro não só do Braincast, mas do Brasil e do mundo, ajudando a gente a adaptar com as pautas, né? Tá, com críticas construtivas. Tivemos essa semana. Tivemos. O pessoal tá Críticas discutindo lá construtivas. os últimos episódios. Compreendemos. Exatamente. Então, acesse aí b9.com.br/assine e faça parte. Sim. Tá bom? A Pearson é a maior empresa de educação do mundo e, com seus programas, apoia iniciativas para alcançar estudantes em todos os países e ajudá-los cada vez mais a transformar suas vidas e comunidades por meio de um processo de aprendizagem avançado e eficaz. A Pearson é fonte de inspiração e inovação para educadores e entusiastas e quer convidar você para fazer parte de um importante debate sobre o futuro da educação. Nessa semana aqui no Braincast vamos falar sobre o aprendizado ao longo da vida e quem nos acompanha nessa jornada é Alexandre Mattioli, que é professor, historiador e gerente de produtos de educação básica e ensino superior na Pearson. Então, continue ouvindo esse Braincast aí para você acompanhar esse papo que foi super legal e enriquecedor. O Ministério da Cidadania apresenta Samsung Best of Blues, um espetáculo de blues e rock com as mais variadas tendências e influências que acontece em Porto Alegre no dia 26 de outubro e em São Paulo no dia 27 de outubro. E o melhor, é tudo de graça, os shows serão gratuitos e abertos ao público. No line-up tem ninguém menos que Zakk Wylde, que você certamente já conhece como guitarrista que acompanha o Ozzy Osbourne há mais de 3 décadas, e quem também vem é o premiado bluseiro Kenny Wayne Shepherd, que vai apresentar no Brasil seu mais recente trabalho intitulado The Traveler. E para aquecer o público, as gêmeas do barulho Tatiana e Nina Pará, que vão apresentar seu projeto autoral de música instrumental acessível a todos e todas. Então, marque aí na sua agenda, tá? Para não perder o Samsung Best of Blues, dia 26 de outubro em Porto Alegre, no Anfiteatro Pôr do Sol, e no dia 27 de outubro em São Paulo, no Parque Ibirapuera, ambos às 18 horas. Tá bom? Para você saber mais, é só acessar o site bestofblues.com.br. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Samsung. Classificação livre. Realização Dançar Marketing. Secretaria Especial da Cultura. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Bom, você sabe que a gente vive falando aqui no Braincast sobre tendências, novos aprendizados, carreira e como se manter atualizado na vida profissional, certo? Mas a verdade é que acompanhar tanta transformação e ainda cumprir as tarefas do dia a dia não é nada fácil. E é para te dar aquele gás a mais no dia que existe Coca-Cola Café. É o ânimo que não pode faltar na hora de você se concentrar e ter foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Então vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. E olha, também quero te fazer aqui um convite para você conhecer o podcast Ponto de Virada, que traz conversas francas sobre as dúvidas que aparecem na hora de construir uma carreira. Tudo sem receitas milagrosas, tá? Tem episódios sobre como escolher o curso na graduação, ou mudar completamente de ideia se você quiser, sobre empreender, ser trainee, fazer intercâmbio, escolher pós-graduação e muito mais. Então, venha conhecer o Ponto de Virada de pessoas como você, um projeto B9 em parceria com Coca-Cola Café. É só você acessar pontodevirada.b9.com.br. Vamos lá então para a pauta? Pauta! A gente sempre teve essa noção de que, né, o conceito de educação é uma coisa que está definido num espaço da nossa vida, né? Na juventude, onde a gente estuda, né? Tem educação básica, ensino superior, e acabou. Completei, né? Estou pronto, estou preparado para a vida e assim vou seguir. Eu posso dizer que eu também pensava dessa forma. Preciso formar, pegar o meu diploma e aí eu estou preparado para a vida e acabou. E aí começa. E aí começa. Exatamente, deu a largada. Aí já tá tudo resolvido. Aí acabou. Acabou. Aí é só contar o dinheiro. Isso, É só um longo caminho em direção ao pôr do sol. Exatamente. Mas o que se entende hoje, né, um consenso global através da transformação que o mundo viveu aí nas últimas décadas, é que não é mais bem assim, certo? Porque a gente vive uma era, né? Vivemos uma era, como diria Alexandre Marão. Justamente, se você entender num tempo histórico um pouco mais dilatado, se a gente for pegar um recorte um pouco maior, a gente é construído a pensar de que você vai ter esses momentos na vida. Por um tempo da sua vida você vai se preparar
vai estudar desde a educação básica até depois o ensino superior, depois encerra-se esse tempo de estudo, vai para o mundo do trabalho, eventualmente também esse mundo do trabalho chega ao fim, você se aposenta Isso, e vai viver, né, rumo ao pôr do sol, sua aposentadoria. Obrigada por usar meu conceito, eu tô me sentindo muito contemplado. O quê? O rumo ao pôr do sol? É isso. Só que o que acontece, esse é um conceito datado, é um conceito da época da Revolução Industrial, quando você começa a ter essas relações de trabalho que existem, permanecem em reminiscências até hoje, só que é um conceito datado. Hoje, mais do que nunca, o mundo muda numa velocidade cada vez mais frenética, muito mais difícil de você acompanhar, e as relações de trabalho, as relações de ensino-aprendizagem vão mudando junto com o mundo. Pensando dessa maneira, você acaba acreditando que o momento de aprender novas habilidades, aprender novos conhecimentos, aprender novas técnicas para o trabalho, novos conceitos, nunca vai acabar. A cada semana aparece alguma coisa diferente que você precisa incorporar ao seu mundo particular, ou do trabalho, ou suas atividades cotidianas para se manter relevante, manter você minimamente funcional, contextualizado na sociedade que muda a cada minuto. Sim. E aí, olhando por esse hábito, você começa a desenvolver o conceito que é chamado de lifelong learning, ou uma aprendizagem para a vida toda, né? Sim, ao longo da vida. Aprender né? ao longo da vida toda. Sim. E você acha que essa mudança ela é algo que começa no próprio mercado de trabalho, que começa a exigir das pessoas esse tipo de atitude, de aprendizagem? Ou não? Ou tem alguns outros fatores aí que... É um dos fatores o mundo do trabalho, mas é muito mais uma questão de poder acompanhar o desenvolvimento, as mudanças que estão acontecendo dia a dia. Se você olhar muito para o passado, você vai chegar no momento lá da Idade Média, onde as coisas mudavam uma vez por século. Talvez uma nova técnica, um novo ferramental, alguma coisa A significativa. descoberta do fogo. Vai mudar uma vez a cada século. Depois o tempo vai se acelerando a cada década, a cada ano, a cada mês. E hoje a gente já prediz que a quantidade de informações que a humanidade acumulou, ela vai chegar num ponto que ela vai se multiplicar a cada dia. Então, E hoje a gente tem medo de abrir o Twitter. Então, e obviamente você nunca vai saber tudo, Vou te né? contar uma coisa, é o seguinte, a gente tem um grupo, o grupo do Braincast, onde a gente fica batendo papo, falando Grupo dos groselha. participantes. É, o grupo interno Isso, dos grupo participantes dos que estão ali na produção e tal. Nos azaueira Os lá. participantes. nos Quem é episódios. VIP Premium... Não, não é VIP Premium, é quem trabalha. É quem trabalha. Pra produzir conteúdo. Puta! É, quem é labuta. E aí, um exemplo clássico é o seguinte, a gente fica trocando links e aí existe um hábito, que é assim, se o link for de hoje de manhã, aí já rola aquele velho, old, passou, não sei o quê. De horas atrás. De horas né? atrás. Nossa, Porque muitas alguém figurinhas. publicou o link de manhã às 10, aí o outro aparece, pô, porque, né, a gente troca muita mensagem. Eu nem tento mais olhar as 170 mensagens de E 2 se horas manter atrás. atualizado. Pra me manter atualizado. Eu vou que vou. Eu vou e pergunto as coisas. Aí alguém vai lá de boa fé, querendo mostrar pros amigos, gente, olha que legal. Old! Não, e toma a figurinha do Leia a porra do grupo. É, Incrível. a polícia do old. A polícia do Leia o grupo. Então tá em todos os lugares agora. Eu tenho uma teoria, na verdade é o seguinte, entre outras coisas, é que a gente vive mais. E porque a gente vive mais, a gente fica de saco cheio de fazer a mesma coisa durante muito mais tempo agora, né? Porque agora se você fica ativo até 70 e tantos, 80 e tantos anos, cara, como é que você vai fazer a mesma coisa pra sempre, né? Então assim, Esse também é um- tem uma necessidade de mudança intrínseca pra você também, né? É um dado interessante. A pesquisa que a gente fez demonstra justamente que no Brasil, 72% das pessoas querem permanecer ativas depois da aposentadoria. Então, essa ideia de que você encerra um período da sua vida, como a gente estava dizendo, depois vai cavalgar rumo ao pôr do sol, ela já foi desconstruída por questões sociais, econômicas, mas também pela percepção de uma velhice de qualidade. Então, você não pensa, agora eu tô velho, vou ficar sentado aqui na varanda, fazer um cachimbo de sabugo e curtir meus netos. Nossa, isso foi muito específico. Muito bom. E, enfim, isso faz com que você tenha outros desejos. E parte desses desejos de realizar outras coisas é continuar aprendendo. A gente fala muito de inclusão digital nas últimas décadas. E esse é um fator também de levar as pessoas de terceira idade a se motivarem a continuar aprendendo novas tecnologias, novas habilidades. E o mundo, ele se reinventa. Todo mundo aqui passou pelo fenômeno de ter a mãe no Facebook ou a tia no WhatsApp.
E é um novo mundo que se discutindo a partir daí. O famoso cala a boca, sua mãe tem Orkut. Justamente. Pois é. Não, eu acho que é uma coisa... Claro que você pode ter toda uma outra discussão política complexa sobre isso, mas o fato é o seguinte, tipo, se as pessoas, elas vivem mais tempo e com qualidade, quer dizer, eu sempre falo isso, assim, claro que também tem uma influência do fato de que eu era pequenininho. Meu pai morreu com 59 anos, né? Muitos e muitos anos atrás. Meu pai teria quase 100 anos hoje em dia, né? Quando ele morreu com 59 anos, meu pai era um velhinho. Eu olho pro meu irmão hoje, meu irmão mais velho, que hoje é 10 anos mais velho do que meu pai, 11 anos mais velho que meu pai, inclusive. Meu irmão mais velho tem 70 anos. E ele parece mais novo do que meu pai era quando meu pai morreu. Entendeu? Então, assim, não é só uma questão de que a gente vive mais, é que a gente vive mais com qualidade. Meu irmão é absolutamente ativo aos 70, por exemplo. Veja o Brad Pitt. O Brad Pitt tá aí. O Brad Pitt tem 70? Como assim? Ficando cada vez mais novo. Pois é. Se as pessoas estão ativas até um certo ponto, quer dizer, então assim, se fosse uma discussão já só econômica, já seria necessário que as pessoas trabalhassem mais tempo, porque já é da crepe, né? Mas ainda por cima, para você se sentir ativo é importante. Então, eu acho que é natural que você vá buscando outras atividades. E é uma coisa engraçada porque, como bom nerd, muita ficção científica, quem gostava muito de falar sobre isso, do jeito dele lá, era o Isaac Asimov, que falava das pessoas que viviam já centenas de anos, os Eternos e tal, não sei o que lá, e falava sobre esses personagens, mostrando que eles tinham várias fases na vida, porque eles viviam muito mais tempo, né? E a gente tem a própria figura do vampiro, que vivia centenas de anos. Gente, imagina, a gente efetivamente tá trabalhando com a ciência para viver ainda mais e com mais qualidade. Imagina você ficar fazendo a mesma coisa o resto da e sua tinha vida. essa noção de fazer o mesmo trabalho a vida inteira, né? Entrar... Essa é uma mudança de paradigma. Isso, vou me formar, entrar numa grande empresa e vou ficar lá. Você tinha hobby, né? Você só tinha um hobby. E existia o conceito de você poder esgotar alguma coisa, né? Eu vou aprender tudo que eu preciso saber sobre tal Virar coisa. especialista. Serei um especialista nisso, então eu já aprendi o que eu preciso. Talvez não seja os conhecimentos mais atualizados, os conhecimentos, mas era o suficiente para você poder desenvolver uma determinada função, profissão, com nível de excelência, sem precisar se reinventar. Hoje, como a gente vive a transformação do trabalho, tenho certeza que todo mundo está sentado nessa mesa não imaginaria que estaria agora sentado nessa mesa como um compromisso profissional. A própria mídia, a própria ideia do que está sendo feito, mesmo que você imagine que o que a gente está fazendo aqui é rádio, mas não é bem rádio, mas é uma coisa que foi reinventada agora, né? Total. Se não foi inventada, pelo menos foi reinventada. Essas habilidades, essa ideia de você aprender a vida toda, passa por uma mudança de paradigma de que, primeiro, você não vai aprender tudo que você precisa aprender durante a sua vida escolar, sua vivência escolar, e que o fato de você concluir essa etapa de educação básica ou ensino superior não encerra o seu processo como estudante. Você será, isso eu posso cravar aqui categoricamente. Todo mundo, no mundo atual, quem está vivo hoje, será um eterno estudante. Não tem como fugir disso. Mesmo que você lute contra isso, você vai ter que aprender coisas novas todos os dias, porque a próxima profissão que você vai exercer talvez nem exista. A próxima ferramenta que você vai usar daqui 2 semanas talvez nem exista agora. E essas transformações geram uma mudança de paradigma muito grande nessa visão de época de estudar, época de trabalhar, época de descansar. Isso é uma coisa que está sendo desconstruída por uma série de razões, mas principalmente pelo fato objetivo, real do trabalho. Então, quando você me pergunta se é por conta da mudança das relações de trabalho, também. Mas é mudança das relações sociais, mudança das relações econômicas, mudança das relações de ensino-aprendizagem. Hoje você tem acesso à informação de maneira que antes era impossível. Então, talvez hoje você possa aprender uma série de coisas que alguns anos atrás não estavam disponíveis para você. Isso. Você vai ter que ir num lugar específico que só tem lá e vai ser E é um negócio super custoso para você fazer e hoje você tem acesso a isso. E a mudança do que é ideal querer, porque dentro do meu recorte, tá? Menina branca, rainha do privilégiozinho. Mas a história é, antes, o que é ideal a menina querer? Pô, um bom marido, um filho, 27 filhos, e aí um bom marido que te sustente. Que não sei, eu sei que isso é bem antigo, mas se você olhar historicamente não é tão antigo assim. Agora, eu posso querer o que eu quiser. Então,
inclusive, não está nos meus planos ter filhos. Se acontecer, aconteceu, aí é um problema da Bia do futuro. Mas por enquanto, não é isso. A Bia de hoje não quer. Então a Bia de hoje não vai ter a parada do neto nos meus pés enquanto eu tricoto. O que eu vou fazer? Que eu vou viver um monte. Medicina tá aí, muito obrigada. Eu vou ficar fazendo o que até lá? Isso eu Sem olhando contar que a Bia é uma menininha, né, gente? Sem contar que eu sou um bebê. É verdade. Mas você ainda tá olhando para um ponto de vista mais pragmático, mais macro. Isso pode ser extrapolado até o ponto mínimo, que é o seguinte: se eu tiver vontade de aprender a tocar o ukulele, eu posso entrar na internet e ver um vídeo de alguém me ensinando isso. Esse é um conhecimento que estava acessível. Quer dizer, imagina que a comodidade de você ter acesso à informação, acesso aos materiais, acesso até ao instrumento musical hoje é tão grande que, se eu tiver o desejo, com pouquíssimos recursos, sem ter que fazer um investimento muito grande de tempo, de esforço, de dinheiro, você consegue aprender uma coisa nova. O que era vetado até pouco tempo atrás. Então, é um tanto quanto míope dizer que é uma democratização do ensino, mas no final das contas. Hoje, se você quiser aprender alguma coisa, as barreiras são muito menores. O que ele antes é que encontrar um professor, né, que... Nossa, onde que você vai encontrar? Você precisava, antigamente, viajar para achar o professor que ia te ensinar alguma coisa, né? Isso... Deixar tudo pra trás, pra ser o mestre do ukulele. Isso, não, pra grande parte das coisas... Isso eu assistiria esse filme. Acabou, né, só queria deixar momento. isso aqui na mesa, jogar isso. Mas então, uma coisa que eu vejo aqui, na pesquisa também, é que a pesquisa mostra que as pessoas confiam muito na educação. 94% dos brasileiros dizem que a educação ajuda as pessoas a terem uma vida melhor. E parece um link esquisito que eu vou fazer, mas conversando com o Juliano fala que a educação no Brasil, ela é preventiva. Porque eu não sei o que você vai fazer, então eu vou te ensinar tipo um pouco de tudo. Ah, sim. Aí você vai daí. E aí você confia naquele primeiro instinto. Cara, péssima matemática, odeio, nunca gostei, e aí eu sempre fui de humanas. E aí, como que funciona quando você, no meio da sua vida, descobre que aquele primeiro contato que você teve com uma área, ou com uma coisa que nunca existiu, mas que você tem vontade de aprender, e ela esbarra numa área que você não se dava bem, como que a gente que vive mais, troca mais de área, quer fazer mais coisas, resolve encarar isso em comparação com antes que... Não, eu sou só de humanas. Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte: as pessoas no Brasil e em diversos outros países do mundo têm uma situação de confiar muito mais na educação como algo que vai te proporcionar uma vivência melhor, vai te dar uma condição melhor de vida, por conta da situação econômica e social que a gente tem aqui. Então, no Brasil, ter um diploma de ensino superior, ter um diploma técnico, ter um diploma de especialização é um fator muito importante e significativo para você ter acesso a melhores oportunidades de emprego, a diversas outras coisas. Então, é por isso que fica muito evidente, quando você compara números da pesquisa com países com níveis de desenvolvimento socioeconômico mais elevados, que essa confiança de que você vai aprender tudo o que você precisa para utilizar ao longo da vida diminui um pouco, não muito, mas diminui um pouco em comparação com países em crescimento ou em desenvolvimento, como Brasil, China, África do Sul. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte: o processo de você ter uma barreira de eu não gosto, como eu estava dizendo, né? Eu não gosto de uma física, química, matemática, algo do gênero, ele passa a ser desconstruído porque a gente está falando de aprendizado ao longo da vida toda. Então, se muito provavelmente você teve um ensino propedêutico, que é um ensino que te prepara para tudo... Qual que é o nome? Propedêutico. Propedêutico. O que é propedêutico? Deixa pra lá. Vamos... Não, aqui é o Braincast. Propedêutico. Correndo um risco enorme de falar uma besteira aqui. Mas isso é o Braincast. Tudo bem, né? Essas são as nossas vidas. Mas é justamente essa ideia de que, como eu não tenho certeza do que você vai precisar, eu coloco todas as ferramentas na sua caixa de ferramentas. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa. Propedêutico, amei. Vou usar amanhã. Só que a ideia por trás disso é que você teria uma base para poder se especializar no futuro em uma série de outras coisas. Partindo do pressuposto que você já passou por essa fase de ensino e você está procurando alguma coisa para aprender, essa primeira barreira da utilidade, do utilitarismo, da necessidade já foi vencida. Então, todo mundo que fez humanas, a gente tá aqui numa mesa de todo mundo fez humanas, passou por isso, né? Historiador de informação. A hora que você entende por que você precisa de matemática... Inclusive, a gente tem feito humanos também, né, gente? A menos a Bia. A Bia ainda tá na fase que ela não todo o resto aqui já... A Bia brinca com os humanos que o irmão faz. Se acontecer, aconteceu, né, Bia? É isso aí. Mas partindo desse pressuposto que a gente tinha essa
facilidade, esse gosto por um determinado ramo de disciplinas que você queria ver e não outros, quando você vai para a vida real, você meio que se arrepende de toda a matemática que você não aprendeu, porque ela é... Sim, senhor. Tudo que você precisou usar depois, como, por exemplo, estatística, na sua profissão, no seu dia a dia, são coisas que você vai aprender depois. Então, o próprio fato do interesse, da utilidade, já é uma maneira de vencer essa barreira. E hoje está muito mais fácil. As técnicas didáticas, elas Isso são que eu ia muito mais falar agora, acessíveis. Alexandre. Cara, a questão, pra mim... O cara lê meus pensamentos, ele se adiantou. Porque a minha pergunta pra vocês é o seguinte. O que mais me chamou a atenção na minha vida em relação a essas questões de eu não gosto da matéria tal... foi uma coisa que eu descobri nos últimos anos do 2º grau, e aí eu dei de cara com 2 livros de Isaac Asimov, O Mundo dos Números e O Mundo da Álgebra, tá? E quando eu li esse livro de Isaac Asimov, cada capítulo ele vai adicionando algo e algo e algo e algo e algo. E eu falei assim, gente, mas é muito fácil matemática, caramba, eu tô achando esse negócio mega fácil, eu achava tão difícil e tal, não sei o quê. Então um ponto pra mim naquele momento foi assim, cara... Quando as pessoas sabem me ensinar as coisas de um jeito mais interessante, a gente aprende qualquer negócio. E por quê? Porque você torna isso mais atraente. Então, a minha questão para você é um pouco assim. Então, estamos falando realmente também de uma questão de técnica de ensino, né? Quer dizer, tem alguma maneira de determinar mudanças claras e indiscutíveis nas técnicas nos últimos 20 anos, 30 anos que a gente possa determinar? Com certeza. Se você, como a gente estava dizendo, da mudança de diversas profissões, diversas ciências, etc., com certeza, tudo ligado ao processo de ensino-aprendizagem, a didática em si, pedagógica, ela evoluiu muito ao longo do tempo. Então, nesses últimos 20 anos, a gente teve uma série de pequenas evoluções que vão culminar num processo totalmente pensado para o engajamento do aluno, pensado para atender as necessidades, para focar em habilidades, não em conhecimento puro. Então, quando você diz, quando eu fiz o 2º grau, denota o quanto tempo foi atrás, né? Mas assim, tudo bem. Tá me chamando de velho. É porque, enfim, né? Isso quer dizer que naquela Acho que época... idade mais ou menos a mesma idade, não vou te dizer nada não, né? Quando a gente olha essa ideia de focar no conhecimento em vez de focar nas habilidades, é onde você desengaja o aluno. Quando a gente está falando de um lifelong learning, num processo de ensino ao longo da vida toda, é justamente porque você precisa desenvolver novas habilidades. Então, o conhecimento hoje talvez ele não seja o mais importante porque ele está mais acessível. Você pode fazer uma consulta a qualquer minuto, com o celular no bolso, enfim, é muito mais fácil você ter acesso à informação, mas as habilidades são cada vez mais relevantes. Não só as habilidades cognitivas, mas as não cognitivas. Então, o processo para você aprender as coisas hoje passa muito mais pela utilidade, pelo uso da habilidade, pelo uso da competência que você pretende executar e muito menos por decorar todas as afluentes do Rio Amazonas. Pois é. Esse é o ponto. Acabaram as apostas, né, gente? Quando as pessoas estão na mesa do bar hoje em dia, a pessoa não pode ir no banheiro mais, porque se você for no banheiro, você tira o celular e alguém pesquisa e quando o cara acabou. volta, você já fala. As apostas foram pro saco. Uma coisa que eu achei surpreendente, Alexandre, na pesquisa, é que essa importância que o brasileiro dá para a educação, né? Esse reconhecimento. Eu achei os números bem altos aqui, de 88% dos brasileiros afirmam que a aprendizagem não termina na escola, né? E essa crença chega, por exemplo, na China e na África do Sul a 96% e 94%, respectivamente. E também 84% dos brasileiros disseram que gostam de se reinventar aprendendo novas habilidades. Eu imaginava que essa valorização da educação seria menor. Ao que a gente pode atribuir essa crença dos brasileiros aí no valor da aprendizagem, né? Eu acho que o primeiro ponto é porque hoje, como o Brasil tem um número baixo de pessoas com diploma de ensino superior, depois pós-graduação, mestrado, doutorado, a educação ainda é visto como algo precioso, como algo, vamos dizer assim, algo que vai realmente impactar na sua vida. Ter um diploma, ter um conhecimento específico, não só o diploma pelo diploma, mas ter um conhecimento, ter uma profissão formada, etc., ainda tem um valor percebido muito grande, né? Então, a sociedade, acho que o fluxo padrão é, eu vou seguir a minha carreira da seguinte maneira, eu vou cursar uma universidade, e aí com tudo que eu aprender lá, eu vou conseguir um emprego, e com esse emprego eu vou conseguir a minha vida, etc. Então, ainda existe um fator muito grande, uma confiança muito grande no processo de ensino formal. As universidades, quando a gente vê esse processo de ensino-aprendizagem ao longo da vida toda, o que
precisa ficar entendido é que não é que as pessoas não acham que a universidade ensine o que elas precisam para a vida. Não é que você vai passar pela faculdade e vai ter que continuar aprendendo um monte de coisa porque essa primeira base não foi boa o suficiente. É o contrário. A universidade agora tem uma oportunidade muito grande para lidar com alunos não só de uma faixa etária, mas para atender, como a própria pesquisa vai, de 16 a 70 anos. Então essa percepção do valor da educação é que um país como o Brasil, como a África do Sul, como a China, como a Índia, ainda é muito claro a relação entre ascensão social e educação. Ainda é muito claro a relação entre empregabilidade e educação. Educação, num primeiro momento, formal. Eu acho que a pesquisa indica isso, né? Assim, fica nítido que se fala muito da ideia de uma educação formal, mas também uma educação contínua, que não é tão focada no diploma, mas em microcertificações. É, isso que eu ia falar, se a gente pode dar exemplos práticos dessa aprendizagem ao longo da vida, e quais que seriam os exemplos? Acho que hoje existem N ferramentas onde você pode ter uma formação continuada, né? Uma formação específica para aprimorar o que você tem como ramo de trabalho, ou até mesmo para você agregar novas possibilidades, habilidades, conhecimentos para isso. Posso dar alguns exemplos. Lá na Pearson a gente tem uma ferramenta que é chamada Teacherflix, que é uma ferramenta para cursos voltados para professores, para educadores, para que eles tenham um processo de formação continuada. Então, num caso, uma situação onde você já tem uma graduação, uma licenciatura voltada para educação e vai continuar aprimorando com cursos específicos para coisas muito ligadas ao seu dia a dia de trabalho, para resolver questões que você tem no dia de trabalho. Outros exemplos claros, a gente vê um certo amálgama de profissões onde, por exemplo, tem muita gente tentando aprender programação para poder usar a programação no seu dia a dia. Primeiro, por questões de trabalho, por agregar algum valor, até para poder compreender como certas coisas são desenvolvidas. Entender a lógica, né, da coisa. Talvez você, como um bom profissional de marketing, tem que entender o mínimo de programação. Eu acho que tem. Para poder ter sucesso nessa carreira. Uma coisa que fez muita diferença para mim na vida é que, antes mesmo de trabalhar com publicidade, marketing, eu fiz um curso rápido, né, de programação, acho que era Visual Basic, e eu não aprendi nada, na verdade. Eu não aprendi a programar, mas só de entender a lógica de como o negócio funciona, isso fez toda a diferença de quando eu fui trabalhar, entrei no mercado de trabalho, a conversa estava em outro nível, né? Enquanto as pessoas estavam lá soltando palavras, buzzwords, sem entender o que era, porque o banco de dados, né? Eu realmente entendia, e quando o programador ou quem ia desenvolver o trabalho relatava dificuldades ou fazia perguntas e falava, não, isso não dá pra fazer. Você falava a língua dele também, né? Assim, eu não sabia programar, mas eu entendia, tinha empatia, né, de falar, putz, é verdade. E aí eu fazia esse papel de conseguir explicar, por exemplo, pra equipe na agência, olha, o cara tem razão. Então, acho que realmente, você entender a lógica, fazer um curso rápido, né, que seja que você não vai se transformar no mestre programador e fazer, né, um novo sistema operacional bilionário, mas você vai ter um aprendizado que vai fazer diferença na sua vida. O oposto também é verdade. Imagina que você é um profissional extremamente especializado em programação, você é esse super programador, front-end, back-end, full stack, etc., mas vai fazer toda a diferença na sua vida ter habilidades como liderança, empreendedorismo, gestão de pessoas. E aí, o que precisa, porque geralmente a galera que tá mergulhada no código, o cara ou a cara, né, se isolou tanto durante esses anos todos na frente do computador, que perdeu essa capacidade de lidar com as pessoas, né? E aí é importante que vá atrás desse tipo de aprendizado, né? Mas onde você aprende? Porque, sei lá, eu aqui tenho que aprender... quando eu caí em agência. Alguém falou pra mim a palavra SEO. E aí eu olhei e falei, nossa, não, eu super sei que imagina, SEO. E aí, assim, no Google, embaixo da mesa, o que tá acontecendo aqui? Até aprender e aí estudar mais sobre isso. Né? Se eu me deparo com um conceito que eu não sei, eu consigo acessar, tudo bem. Mas e quando eu me deparo com, cara, eu preciso de ser líder aqui nesse cargo? Eu não sei ser líder. Existem hoje inúmeras plataformas que vão oferecer para você ensino, desde ensino à distância, cursos de curta duração, com baixo investimento de tempo, de esforço e de dinheiro, até grandes programas de pós-graduação ou cursos livres que você possa fazer. Você pode tanto procurar uma instituição
renomada, centenária, que tem programas grandes de anos, ou fazer o curso do YouTube 2.0 ali, que você vê meia dúzia de vídeos e já sabe pelo menos alguma coisa. Quando a gente fala da ideia de microcertificação, é a ideia de você pegar um curso grande, pegar alguma coisa que seja uma carreira, uma profissão, uma coisa muito grande, e começar a quebrar em pedacinhos cada vez menores, até que você chega no mínima parcela que tem algum impacto direto no que você faz. Aquilo lá vai ser um microcertificado. Tentando traduzir isso para alguma coisa, sei lá, vou inventar uma bobagem aqui qualquer, culinária. Em vez de você lá fazer o Cordon Bleu lá na França, ser o Masterchef, milhões de dólares, etc. Oh, parece que assiste Masterchef, hein? Falou da Cordon Bleu, falou do Masterchef. Eu também assisto. Eu nunca vi, na verdade. Total aqui. Caraca, então você muito poderia ter assistido. Mas teve uma época que um monte de conhecido meu tava louco pra fazer curso no Cordon Bleu. Eu gostaria de dizer que eu sou uma delas. Mas o próprio Cordon Bleu é muito mais acessível hoje em dia também, enfim. Continua aí, Alexandre. Mas o ponto dele, não muda o ponto dele. Se você pegar essa grande formação específica, tradicional, cara, etc., e for fatiando ela em coisas cada vez inclusive, menores... cortando direitinho, fazendo os cortes certos. Cortando a Juliene. né? Olha aqui! Tudo, adorei. Eu nem sei o que é isso, gente. Mentira que ele não assiste você, já é muita Pois mentira. é, pior que é verdade. Posso confirmar. Tá. Você tem seu álibi, né? Você tem álibi. Se você for transformando em menores partes essa grande formação, você vai chegar na microcertificação, que é alguma coisa, pode ser tão simples quanto fazer um molho branco. E a essa microcertificação, esse pedacinho do todo, ele não é grande o suficiente para você se apropriar de uma carreira, ele não é grande o suficiente para ter um processo transformacional gigante na linha que você vai seguir, mas é o suficiente para te ensinar uma prática, uma habilidade, alguma coisa que vai fazer a diferença para você. Mas é dividir para conquistar mesmo também, né? E também é um pouco de você escolher o que você quer. Então, assim, você talvez não precise da carreira inteira. Entendi. Você precisa só de uma habilidade, você precisa aprender só sobre uma coisa. E aí você vai montando a sua carreira. Porque como é a sua vida, a vida toda de aprendizagem é a sua vida, você vai escolher o que te serve ou não. E isso é um pouco a flexibilidade que você precisa ter hoje pro ensino. Talvez enxergar que uma carreira, uma trilha consolidada, ela não precisa ser igual para todo mundo. Tá, mas isso é possível de verdade, vamos e convenhamos, de novo, sem glorificar a tecnologia, mas é por causa de tecnologia, né? Quer dizer, antigamente eu precisava ter 300 volumes de alguma coisa, e esses volumes, além de ficar desatualizados e mudarem e tal, não sei o que, eles, enfim, nada podia cobrir tudo. O fato de que eu tenho como quebrar o conhecimento em pedaços, reclassificar, acessar, procurar, achar e ter tudo por demanda, muda o jogo completamente, né? Quer dizer, faz muita diferença. Nessa discussão que você está falando, porque não tinha essa discussão. Você queria aprender a cozinhar no Cordon Bleu, você tinha que fazer o super curso lá caríssimo. Hoje em dia não, hoje em dia eles têm cursos, eles mesmos têm cursos menores e vão oferecendo uma série de subdivisões, e tem outras escolas, tem outras opções e tal. Só uma coisa que eu até queria entender, Alexandre, de se a gente não existe, tanto no Brasil como no mundo, ainda a força desses grandes nomes, né? Eu entendo que você pode dividir um curso em várias partes, que você pode aprender a fazer um curso rápido, aprender utilizando a internet, a distância, mas a gente ainda não valoriza, preciso ter o nome dessa instituição renomada, centenária, no meu currículo, porque isso vai fazer a grande diferença. As próprias empresas ou o mercado, você acha que diminuiu essa valorização? Porque antes tinha muito isso, né? Vou estudar nessa faculdade porque eu vou botar ainda tem, eu acho. Tem bastante, né? Ainda tem, né? Que o diga o Witzel lá, do Rio de Janeiro. Do Rio. Mas você acha que tem você acha que tem uma diminuição nessa... A resposta mais curta é não tem uma diminuição. As instituições ainda pesam, ainda por diversos fatores. Tem uma parte talvez mais social do status, realmente, de você ter uma determinada certificação, um determinado diploma, mas a gente não pode esquecer que essa formação inicial, ela também constrói meio que uma espinha dorsal para te botar de pé e fazer com que você possa aprender outras coisas. O ensino regular ainda tem um valor muito grande, não só para ele te dar as primeiras peças para você montar depois o seu caminho, para te dar essa formação inicial, mas também uma das coisas que deveria ser muito mais valorizada no ensino universitário, educação básica também deveria ser mais valorizado, é você aprender a aprender. Então, isso é uma coisa que
se faz pouco no ensino no mundo todo, né? Mas deveria ser um foco muito grande de qualquer currículo. Ensinar o aluno a aprender. Como Isso, ele não estuda, ensinar como a passar aprende. no vestibular, né? Não só isso, mas assim, volto para a questão da habilidade. Faz muito mais sentido você explicar como funciona metodologia científica ou método científico sim. do que ficar ensinando conteúdo. Porque o conteúdo ele é muito importante, ele é valioso, você precisa ter, senão você também fica uma casca vazia, né? Você precisa ter conteúdo também para desenvolver uma série de coisas. Mas se você aprender essa metodologia Como se científica... chega lá, Não, se nesse... as pessoas aprendessem a metodologia científica, elas não estavam dizendo que a Terra é plana. Isso, por exato. exemplo. Veja o quanto tá fazendo falta hoje. É. Então, assim, aprender o método vai fazer com que você aprenda não só o conteúdo, mas qualquer outro conteúdo o resto da sua vida. Fazer com que você faça as perguntas certas, tenha resiliência para estudar, até porque é um processo que precisa ser ensinado. Você não pega uma pessoa que não tem o hábito de leitura, senta ela numa sala e fala, ó, toma aqui, agora você vai ler. Agora Guerra você é e um Paz. leitor. Parabéns. Lê aqui, Guerra e Paz numa sentada só. Isso não existe. É um processo que você vai adquirindo ao longo da vida toda, cada vez, né? Textos mais complexos, mais longos, suscitando uma série de processos, até que no final você tem um cara que é capaz de sentar e ler um Guerra e Paz do começo ao fim, não talvez uma sentada toda. Mas curtindo o que ele está fazendo, né? Interpretando. Isso. Não, e Não só gostando, lendo. entendendo que ele tá Exatamente. lendo. Ou não gostando por um motivo. Isso, Não. Então, exato. quando a gente tá falando do cara que é capaz de aprender ao longo da vida toda, é porque a primeira mudança é uma mudança de paradigma. Eu quero entender que ele precisa aprender. Então, isso faz com que você se prepare, reserve tempo para isso, reserve esforços para isso, reserve dinheiro para isso, tenha um objetivo. Hoje a gente vê essa questão do diploma pelo diploma ainda com muita força, mas muitas empresas já não têm como pré-requisito para contratação você ter uma formação específica numa área. Verdade. Talvez hoje seja muito mais importante você saber desenvolver o trabalho do que falar, olha, eu tenho um diploma no certificado tal ou tal. É muito mais agora você provar que você consegue desenvolver as coisas, e isso também é amparado pela formação regular. Quando a gente olha quanto que as pessoas ainda acreditam no valor da educação, no valor do diploma, é porque ele tem um lastro na realidade. Eu fui parar em jornalismo, né? Eu sempre gostei e tal. E eu cheguei a fazer um tempo de programação e tal. E voltei atrás e fui fazer jornalismo. E parte da história era porque eu gostava dessa ideia de aprender coisas novas o tempo todo e tal. E depois isso acabou virando uma carreira em criar produto, criar protótipo. Porque toda vez que eu me metia num projeto novo, eu tinha que estudar alguma coisa que eu não conhecia. Eu tinha que mergulhar. E aí eu até brinco que a minha biblioteca, as estantes da minha casa onde eu botava os meus livros eram como se fosse aquela coisa dos anéis da árvore, sabe? Eles iam virando quase que as eras da minha... Vou fazer uma brincadeira de novo com as eras, mas as eras da minha vida em que eu caía num assunto e falava, pum, agora eu preciso entender tudo Que metáfora sobre... linda, eu amei. Mas é super isso, assim, virava uma recordação de uma fase em que eu tive que aprender aquele negócio. Eu vou ter que escrever roteiro, então eu vou escrever roteiro. Eu vou numa aula de roteiro presencial, mas eu também vou ler vários livros sobre roteiro, eu vou... Vou ver um vídeo, vou ver um, né? Vou ver vídeo. comprar tal. o story. Muito legal. É. Eu gosto de mágica, porque eu sou nerd de mágica, né? Então, é muito legal. Por quê? Porque durante anos, pensa numa coisa, mágica, grande parte dos truques de mágica são feitos com o que eles chamam de sleight of hand, né? Quer dizer, são aqueles movimentos, puff, né? Fazer a coisa desaparecendo na frente dos seus olhos e tal. Cara, isso era ensinado por livro. Imagina o cara num texto dizendo assim, não, aí você vai pegar, a carta vai pra cá e pra ali e vai fazer o movimento tal. Aí um dia, esse negócio explodiu no bom sentido. Por quê? Porque ficou fácil. Primeiro mandar DVD e depois fazer download da mesma coisa. Em vez do cara descrever num texto, o cara podia te mostrar. E era por isso que fazia a diferença, porque era por isso que você viajava pro lugar tal pra achar o teu mentor que ia te ensinar a fazer aquele Tudo começou com o Mr. M, né? O príncipe Tudo do começou com o Mr. sortilégio. Mr. M. Mas a gente tá falando de ir mudando, ninguém quer fazer a mesma coisa a vida toda se você tá muito... Se você vai viver muito. A minha carreira tem sido... Eu me sinto uma bolinha numa máquina de pinball até agora, né? Estacionei agora, mas... né? Que jornada. E se eu quero muito fazer a mesma coisa a vida toda? Tipo, cara, eu amo engenharia. Eu quero fazer isso pra sempre. Eu já tenho 50 anos e é isso aí. Como funciona esse aprendizado da vida inteira pra alguém que quer fazer a mesma coisa a vida inteira? A questão é que
ser engenheiro pelos próximos 50 anos, você pode se manter numa carreira como engenheiro lá, o seu cargo descritivo no seu crachá, no seu cartão de visitas, engenheiro. Só que o processo vai mudar tanto ao longo desses 50 anos que o que é considerado ser um engenheiro hoje vai passar por uma série de processos tão diferentes pelas próximas décadas que exatamente o mesmo cargo, se ele existir daqui 50 anos, ele vai operar com ferramentas tão diferentes que não sei se você vai se reconhecer, um cara reconheceria o outro, sabe? Olhando pro futuro, essa versão daqui, se você olhar pra 50 anos pra frente, não sei se ele não vai poder continuar sabe? fazendo a mesma coisa, né? Ele Por vai mais ter que ele tenha o mesmo cargo, o mesmo nome no exato, crachá. ele vai ter que se adaptar. Talvez ele faça a mesma coisa no sentido de vou projetar edificações. Só que o processo e as ferramentas vão ser tão diferentes ao longo desses anos, ao longo do tempo, que ele vai continuar, de repente, projetando uma edificação, mas usando outras ferramentas. Então, assim, é bacana, é bonito você... Lembrando aqui, já que eu dei esse exemplo, mas você olha lá um cara, um Oscar Niemeyer da vida, o cara fazendo aqueles traços maravilhosos e revolucionando a arquitetura, etc. Ele fez aquilo numa boa e tal. Não é realista pensar que hoje ele fosse fazer o mesmo processo com papel e caneta, usando a régua de cálculo, sabe? E é um processo ok, assim, acho que a grande diferença talvez não seja você mudar de profissão em si, mas é mudar o ferramental, porque a mudança de paradigma de pensamento, ela é tão grande, ela é tão rápida, que talvez ser um engenheiro daqui 50 anos, ele vai usar, sei lá, uma realidade virtual totalmente diferente. Oscar Niemeyer na impressora 3D. Já pensou se fosse? E ele, por ser um cara genial, ter sido um cara muito à frente do tempo dele, muito acima da média, ele olhar para essas ferramentas e com certeza ia tentar se apropriar do melhor delas para poder se reinventar, para poder se superar. Então, assim, talvez você queira muito ter o mesmo cargo, fazer a mesma coisa, a sua paixão, o que você quer te define para a vida toda. Como você vai fazer isso é muito diferente. Se você for resgatar assim, aquela ideia de arte, por exemplo, não, eu sou um artista, eu quero permanecer fiel e verdadeiro à minha arte para sempre. Existiu uma série de discussões longuíssimas sobre o fato de você estar gravando o que está sendo produzido, falando no músico no caso, né? Mas gravar uma canção e reproduzir aquela canção, se isso era arte ou não. Porque você perde a essência daquela apresentação única, do brilho no olhar, mas porque... O resto é tudo uma cópia, né? A maneira como o cara né? segurava o arco do violino é única e só quem viu que poderia dizer. Mas quer dizer, hoje é factível você ter uma pessoa que seja alguém que vai viver de música com excelência, vai ser alguém que marcar a geração dele, sem nunca ter feito uma gravação reproduzida por algum meio eletrônico? Quer dizer, acho que não, né? Posso estar enganado, mas acho que não. Uma coisa que eu queria perguntar é sobre, nesse conceito aí do aprendizado ao longo da vida, se as escolas, universidades e até as próprias empresas estão preparadas para responder essa demanda, né? Assim, tanto do lado da escola e da universidade que ofereceu o aprendizado, ou da empresa que contratou uma pessoa, se as empresas entendem esse novo cenário e apoiam isso, e investem nessa educação, se elas veem dessa maneira. Você vê uma mudança desse comportamento das empresas e das faculdades nos últimos anos? Sim, vejo que elas estão se preparando para. Ainda não tem o definitivo, assim, não é um problema que está resolvido, não tem uma resposta estabelecida, muito pelo contrário. Está todo mundo procurando oportunidades para aplicar essa mentalidade em seus programas de ensino e ter uma resposta para o mercado, mas eu vejo que isso é uma tendência. É percebido tanto pelas instituições de ensino quanto pelos empregadores essa necessidade, e a gente vê muitos programas de formação continuada dentro de todo tipo de empresa, seja desde um MBA em company até um curso menor, ou permitir que a pessoa tire uma licença para se fazer algum tipo de programa de formação continuada. E hoje... Isso não vira um problema para a empresa, né? Tipo, o cara vai sair para estudar, né? E, na verdade, é algo positivo, né? É visto, pelo menos nas empresas que já entenderam que é um caminho sem volta, é visto como algo extremamente positivo. Existem programas de fomento para isso em muitas empresas. Não sei dizer se é uma média muito grande ou não, mas em muitas empresas. O ponto é que hoje é fácil você incentivar esse tipo de coisa, né? Você pode, com as ferramentas que você tem, com a tecnologia que você tem, é fácil incentivar.
é um processo talvez muito mais de até ter um pouco de orientação, porque às vezes a pessoa pode, como o leque de opções é muito grande, é infinito, talvez você pode estar colocando aí suas fichas em alguns cursos que no final não são os que vão agregar para alguma função que a empresa vai ver valor, né? Uhum. Por exemplo, eu não acho que eu seria um gerente editorial melhor porque tomei aulas de ukulele. Não sei. Mas... Na verdade, você pode descobrir uma nova carreira, né? Como mestre do ukulele, e aí você vai sair da empresa. Mas aí talvez você seja melhor que você chega em casa, toca Somewhere Over the Rainbow, fica de boa, dá uma relaxada, e no dia seguinte você trabalhar melhor. Você tá energizado. É uma esticada bem grande. Obrigada. Pra convencer a companhia a me pagar as aulas de ukulele. Então, gente, isso é um pedido merigo. Eu posso, por favor, mentira. Fazer o ukulele. Eu posso sair mais cedo. Mas eu acho que realmente começa a se misturar. Talvez o prazer ou talvez a curiosidade que é despertada e ela acaba te abrindo a cabeça para outras coisas. Quer dizer, é difícil de medir isso. É claro que é isso. Você não vai ficar chegando para todo mundo falando, eu quero que a empresa tal pague para mim qualquer coisa. Mas efetivamente, talvez a gente possa dizer que essa busca pelo conhecimento puro seja um dos grandes aprendizados desse momento, né? Porque durante muitos anos, toda a nossa busca era por algo que eu fosse usar para algo, né? Algo muito claro. Por que eu tô aprendendo Bhaskara? Eu nunca vou usar esse negócio. Pois é. Então a gente tinha muito essa obsessão, mas não serve para nada, não vou aprender. E eu conheço pessoas que fazem essa pergunta até hoje, né? Então, essa busca pelo conhecimento puro talvez seja a grande conquista desse momento. Até porque é provado que ciência de base, ciência, como você está dizendo, uma ciência mais pura, ciência de base, é o que faz com que você consiga ter saltos que não são pensados para aquilo, não são exatamente... são inspirações e a base para que você extrapole para outras coisas. Só foi possível a gente desenvolver, por exemplo, a tecnologia para tirar foto lá do buraco negro porque teve uma ciência de base em física gigante, de física teórica pura. Quer dizer, de um ponto para o outro, a ligação aconteceu por uma série de saltos aleatórios, de inspirações que foram acontecendo. Onde eu quero chegar com isso, e complementando o que você falou, que eu concordo plenamente, é assim. Tem um ótimo livro sobre de onde vêm as boas ideias, né? De novo, o cara que eu já falei 300 vezes aqui, que é o Steven Johnson. E ele fala sobre as grandes ideias não vêm do momento eureka. Elas vêm dos encontros entre pessoas. O principal lugar para se ter ideias não é o laboratório, é o café ao lado do laboratório, onde você encontra com as pessoas e começa a conversar sobre o que você está aprendendo, claro, né? E aí você começa a chocar as ideias e trocar informações e aí as conexões acontecem. E a sensação que eu tenho é que grande parte das melhores ideias que eu tive na minha vida veio dessa polinização cruzada que eu ganhei com informações que eu não esperava que fossem ser úteis, porque me dava uma perspectiva diferente, eu não ficava olhando tudo sempre do mesmo jeito. Eu fui abrindo a minha cabeça para coisas que me fizeram olhar questões por ângulos diferentes. Então eu acho bem importante essa ideia de que, no mínimo, você vai ganhar uma perspectiva que você não ia ter normalmente. E não só no profissional, quanto no pessoal, como diria Faustão. Porque tem muita coisa que... Eu já fui monitora de escape room. Uau. Eu fui por um ano. E aí eu aprendi muita coisa de marcenaria, porque o pessoal dava uma quebrada nas coisas, que a galera se empolga, e aí eu que tinha que consertar, entendeu? E eu às vezes ficava muito, saco, não fazer nada com isso aqui. Cara, quebra coisa em casa, eu sou uma mulher com uma furadeira na mão. Pensei que você ia dizer que conheceu muito sobre claustrofobia. Também. Descobri que as pessoas não sabem o que é claustrofobia, porque elas falam, eu sou muito claustrofóbica. E aí ela fica numa boa e não é. Não é. Então assim, a gente pode dizer que esse modelo de aprendizagem aí ao longo da vida é o modelo self-service também, né? Que a gente, como você falou, de fatiar... Service. Pô, fala certo, por favor. Exatamente. Service. Você vai lá, escolhe, bota tudo no prato que você quer, um pouquinho de tudo, né? Eu acho que sim, o primeiro ponto é você ter um plano, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Seria muito interessante se você pudesse viver uma vida onde você pode viver de tudo. Totalmente diletante, né? Justamente, experimentar de tudo e ter esses saltos criativos bacanas com essa polinização cruzada, como você disse aqui. Mas, na verdade, o tempo, ele é
pequeno, você Verdade. precisa escolher o que vai fazer, você precisa apostar onde você vai investir seu interesse, seu dinheiro, seu tempo, e de certa maneira isso começa com um plano. Então eu diria que o processo de olhar os cursos, olhar as habilidades, olhar os conteúdos, olhar as ferramentas que você quer se apropriar é um primeiro momento, mas depois você precisa fazer um plano. O que você quer aprender? Para que você quer aprender? Quanto tempo você pode investir para aprender isso? Aí, a partir, quanto dinheiro eu posso investir para fazer isso? Quanto esforço eu posso investir para fazer isso? E a partir daí, montar uma prioridade. Eu vou começar por aqui, Tem que ter depois eu vou fazer objetivo, aquilo. né? E talvez enxergar que são pecinhas que vão se somando para, olha, se eu aprender primeiro esse curso aqui, depois esse segundo, eu já vou saber fazer isso aqui. E agora com essa terceira coisa, eu posso, de repente, conseguir esse trampo aqui que vai me permitir fazer aquilo lá. Então é um plano, no final das então, contas. Então, você falou uma coisa ótima, é até engraçado você falar isso, porque até deixa eu deixar uma coisa clara pro nosso ouvinte, para não pensar errado, que assim, eu não tô dizendo aqui, parece que eu sou o defensor dessa coisa meio diletante e tal. Não, pelo contrário, é até engraçado isso. Acho que 90% das coisas que eu aprendi ao longo da vida, eu aprendi com um objetivo imediato de entrei num projeto, tive que aprender alguma coisa. Então, essa é engraçado. Do jeito que eu falo, parece até que eu fui, nossa, gente, eu fui andando por aí, aprendendo muita coisa. Não foi assim? Não, eu acho legal também isso, mas eu acho que o ponto dele é importante, assim. O que eu quero dizer é outra coisa. Eu quero dizer o seguinte, o mais curioso pra mim foi que, por necessidade, aprendido certas coisas, elas nunca deixavam de ser úteis, mesmo depois, quer dizer, porque elas iluminavam certas questões novas que apareciam depois, e eu ia resgatar uma coisa de algo lá de trás. Então, assim, é útil, só que também eu sempre fui guiado pela necessidade do momento, quer dizer, apareceu um novo projeto, apareceu um novo problema, pra resolver aquele problema eu tinha que aprender alguma coisa nova, resolver, e obviamente eu não resolvia nada sozinho, sempre eu e várias pessoas juntos, né, e aí, resolvido aquele problema e a parte daquela questão aprendida, aí eu passava pro próximo problema, e aí depois eu voltava, assim, putz, às vezes a solução de alguma coisa que aparecia era resgatar uma coisa que eu aprendi em outro, mas sempre com essa orientação, quer dizer, tem uma progressão também, né? E com certeza, cada coisa que você aprendeu abriu uma porta para que você porque fosse pro próximo até exatamente, que... esse é meu ponto. E no final das coisas, elas se somam, talvez de uma maneira que não foi a que você planejou no início, por conta das oportunidades que você vai construindo a partir do que você vai aprendendo. Quando a gente pensa numa vida toda, uma vida é um tempo muito grande, né? Quando a gente diz que você vai mudar de carreira, mudar de profissão, mudar de ferramenta ao longo do tempo, não é só porque o mundo vai mudar e você vai ser pressionado a isso. É porque as coisas elas chegam num certo limite. Hoje, eu tenho 100% de certeza que não tem ninguém trabalhando aqui profissionalmente usando uma máquina de escrever. Se você não entendeu que não dá mais para usar a máquina de escrever e você precisa ir para um outro esporte, uma outra ferramenta, simplesmente vai ficar alienado do resto do mundo. Só que o problema é que se muda, esse paradigma da mudança da máquina de escrever para o computador, ele foi um paradigma bastante estabelecido num período no tempo, demorou para acontecer, teve muitas fases até isso acontecer, só que as outras ferramentas, principalmente no mundo digital, elas mudam semana a semana. Eu não vejo um futuro onde as pessoas não enxerguem a sua capacidade de aprender como talvez o seu maior talento. E isso talvez seja alguma coisa que ainda é uma mudança de paradigma, porque as pessoas ainda têm a tendência de entender que ela já chegou num certo patamar de idade, da carreira, de conhecimento, acabou, né? de título. Então agora eu já estou apto a dar opiniões sobre isso aqui. Então agora as pessoas vão aprender comigo. E esse é um paradigma que precisa ser desconstruído. Quem aqui tem filhos, com certeza já recebeu uma aula do seu pequeno rebento, né? Total. sobre alguma coisa que você não estava enxergando dessa maneira. Total. O Joaquim me ensina tantas coisas sobre como limpar a fralda. Mas vai chegar. Mas é bonito isso, né? Tipo, entender a nossa capacidade de aprender como nosso maior talento. Mas né? você sabe que é uma coisa muito engraçada? Porque eu já me vi na situação, às vezes, de uma pessoa dizer pra mim alguma coisa. Fazer uma pergunta, você sabe tal coisa? Aí eu entender errado, aí eu falo assim, não, pô, claro, tal. Aí a pessoa começa a falar daquele negócio
E eu falo assim, não foi isso que eu aprendi. Aí dá aquele segundo, você fala assim, pô, mas agora que eu disse que aprendi, vai parecer que eu sou meio maluco. Né? E acho que uma das melhores coisas que eu também aprendi na vida foi vou falar, não, peraí, não, eu entendi errado. Isso aí eu não sei não, explica melhor aí. E talvez tenha a ver com um pouco da ideia do jornalismo, né? Tipo assim, de você não ter vergonha de fazer pergunta imbecil, porque você tem que saber o básico ali. Sim. Pra gente encerrar, Alexandre, você tem um outro dado ou aspecto aí que você queira trazer de destaque da pesquisa? Eu acho que algo que fica bastante claro no processo da pesquisa como um todo, é uma pesquisa muito grande, ela abordou não só o tema de aprendizagem pela vida toda, mas diversos outros temas ligados à educação. Isso, aliás, estamos começando aqui essa série, né, com a Pearson no Braincast. Teremos mais episódios pra gente explorar esses outros aspectos aí dessa pesquisa, que é bem extensa mesmo. Isso é bacana porque ela trouxe conteúdos riquíssimos para serem analisados, ela é uma pesquisa mundial bastante ampla e é muito curioso porque ela confirma algumas tendências e ela aponta novos dados, novas informações para outras. Então, a gente vê, por exemplo, uma tendência muito forte, muito expressiva das pessoas acreditarem que vão continuar como estudantes a vida toda, vão continuar aprendendo por uma vida toda, mas em contrapartida, ela reposiciona o valor das instituições de ensino tradicionais, como as universidades. E isso é um dado interessante, porque quando você faz uma ligação muito simples, parece que, bom, se eu vou ter que continuar aprendendo as coisas é porque... Então, não preciso, né? É dispensável, né? E não, isso mostra, a pesquisa ela mostra que o valor ainda é muito percebido para instituições de ensino regulares. Você vai continuar precisando ter essa certificação, essa validação de uma instituição. Em contrapartida, as instituições têm agora essa oportunidade de serem as provedoras desse ensino e aprendizagem contínua. Então, você abre aí um leque infinito de possibilidades para essas instituições, para todo mundo que tiver interesse. Então, ela é uma pesquisa interessante, é uma pesquisa bastante interessante nesse sentido. Muito bem. Acredito que vocês vão explorar muito mais, então... Iremos. Não quero dar Fragmentamos. spoiler, né? Isso. Olha aí. Isso. Não dá spoiler, exatamente. Mantenha a surpresa. Mas a gente vai botar aí o link da pesquisa pra quem quiser, né? Bacana. acompanhar Mas com o e nosso já... toque, só aqui. Exatamente. Explicando pra você, ensinando pra você. Ai, que chique. Olha que legal. Muito bem. Então é isso. Vamos pro Qual é a Boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Quem quer começar aí? Qual é a boa? Eu tô com engatilhada aqui já. Então manda ver. Bom, essa conversa toda sobre self-service de educação e coisas assim me deixou com fome. Mentira, não é isso. Eu vou falar sobre um livro, chama-se Breve História de Quase Tudo. Essa história de aprender ao longo da vida me lembrou na hora dele, porque eu ganhei esse livro, foi um dos primeiros presentes que o Caio me deu, quando a gente começou a namorar. Que bonito. Aí, ó, viu? Breve História de Quase Tudo é um livro que o subtítulo dele é Do Big Bang ao Homo Sapiens. E ele é um conjunto de fatos históricos, curiosidades, mas não é tipo Guia dos Curiosos, ele é um texto corrido mesmo. É ótimo, é bem legal. De um ator chamado Bill Bryson, né? Bill Bryson, que ele é um jornalista, ele escreveu um monte de outros livros, trabalhou pro Independent, enfim, fez um monte de coisa. É um livro pra você... Ele não se aprofunda muito em nada, e isso é importante dizer, porque você vai falar, porra, mas ele não se aprofundou. Então, mas é que é pra você olhar todo esse mundaréu de coisas que fizeram com que tudo virasse tudo, sabe? Esse dominó que você empurra de um lado e vai caindo e vai pra outro. E aí depois, quando você tiver mais vontade de ver outras coisas, você pesquisa, não é? Porque estamos aí falando da democratização e se aprofunda. Breve História de Quase Tudo é da Companhia das Letras. Bem é legal. muito, muito, muito bom. Muito bem. Olha, eu quero o meu Qual é a Boa aqui rapidamente. Eu assisti um documentário que está disponível na Netflix, que eu adorei assistir ontem, e já na hora que eu falei, por isso tem que ser o meu Qual é a Boa, que chama The Game Changers. Ele é dirigido pelo Louis Fitzroy. Aquele cara que fez o The Cove, acho que ele chegou a ganhar Oscar e tudo no documentário, né? Lembra dessa época? Então, o The Game Changers mostra, tem um lutador de UFC, que é o James Wilkes.
ele vai explorar basicamente a alimentação à base de plantas e através de dados, ciência e vários exemplos práticos, né? Ele vai escancarar a falácia proteica, né? Que a gente costuma entender há já muitas décadas a defender isso nutricionalmente como o ideal. E também explora bastante a ligação íntima entre o machismo e a indústria marqueteira da carne. E ele vai explorando tudo os benefícios, né, de dieta à base de plantas. E ele vai... Toda vez que você vai fazendo perguntas, ele mesmo faz a pergunta e vai respondendo, ele vai encadeando a coisa, por exemplo, de falar, todo mundo dizia que eu sou um atleta e que então eu não poderia, eu preciso, a vida inteira que eu preciso comer carne o tempo todo, e ele vai desbancando isso, vai atrás de atletas de alta performance que também adotaram essa dieta ao longo da vida, conversa com o Arnold Schwarzenegger, por exemplo. O Arnold Schwarzenegger é agora vegetariano? Diz ele que faz uma dieta à base de plantas, pelo menos em alguns, não sei se todo o tempo, mas a Serena Williams né? Serena Williams, mostra ela também. Eles fazem testes com jogadores de futebol americano e de como as diferentes dietas impactam a performance deles durante os jogos. Pega lá um cara que é o considerado o homem mais forte do mundo, carrega pesos gigantescos, halterofilista também. Enfim, eu acho que ele é bem didático e divertido em mostrar, desbancar esses diversos mitos. E traz muita gente, né, de médicos a nutricionistas, né, os próprios atletas em si, a mostrar os exemplos dessas pessoas. Traz muitos depoimentos e dados para mostrar os argumentos, né. Eu acho que uma crítica que pode ser feita, que não é o Mamilos, né, não tem os dois... Não tem contraponto. Não tem contraponto, mas mesmo assim achei brilhante. Acho que... Nem tudo. Exatamente. Animal. É que o contraponto... Animal não, vegetal. É que o contraponto... Obrigada. É que o contraponto... Se o animal tá vivo e tá arrasando, é animal. É que o contraponto já está na vida, né? Então, acho que... E ele faz bem o papel de trazer essas informações e... Enfim, tá na Netflix, The Game Changers, 1h30, é bem legal de assistir, procura lá e assista. Tá bom? Ótimo, ótimo. Alexandre Mattioli. Bom, o meu Qual é a Boa... Vou tentar passar 2 aqui, provavelmente eles vão ser repetidos, mas com todo carinho, acho que quem quiser ir atrás é muito bacana. Um deles é uma série bem curtinha, que é o Lore, tá lá disponível no Amazon Prime. Legal. Baseado em podcast. Baseado em podcast. Não é repetido, hein, seu Qual é a Boa, só pode dizer. Ele é muito, muito bacana porque ele trabalha com histórias de horror da vida real. Então, basicamente, ele explora por um aspecto histórico, social... Algumas histórias como a crença nas fadas, o caso dos lobisomens, uma série de coisas, criando uma série de contrapontos. Então ele tem um pouco essa pegada de documentário, onde ele te apresenta um fato histórico, ele te apresenta um embasamento sobre aquilo, falando sobre saúde, psicologia, sobre uma série de coisas. E ao mesmo tempo ele traz também um pouco de ficção, porque tem uma reencenação. E os episódios são muito tensos demais, assim. Te deixa na ponta da cadeira, querendo saber o que vai acontecer. Que legal, Lore. Lore é muito, muito bacana, super engajador. Algumas coisas são horríveis, mas é muito bacana. Não é nada gore, não tem nada explícito. Só te faz sentir assim. Porque é um terror da vida real, né? Então, quando você tá lidando com coisas do tipo... O fato das pessoas fazerem o procedimento de lobotomia. E você pegar, então, de repente, uma sua esposa que é muito insubmissa, que é uma pessoa que tá te dando um trabalho por uma série de razões, ou se você conseguisse convencer 2 médicos que ela era clinicamente louca, você poderia submetê-la a uma lobotomia. Nossa, poderia fazer liberado. Adorei. Muito bom. Obrigada. Então, esse tipo de coisa que é o tal horror da vida real, mas é muito bem feito, eu acho que encaixa muito bem. A primeira temporada, especialmente porque tem o narrador, que é o mesmo narrador do podcast. Então, acho que é muito bem amarrado. É um exemplo de transmídia, né? Uma coisa que nasceu como áudio e foi transformado para vídeo. Achei fantástico. E o outro, já que o meu Qual é a Boa é temática, podcasts que viram outras coisas, já deve ter aparecido aí em algum momento, mas é um livro que foi publicado no Brasil pela Todavia, que é o Palácio da Memória, do Nate DiMeo, que é fantástico, fabuloso também. Não por um acaso, também é uma pessoa que conta histórias de pessoas comuns fazendo coisas fantásticas, diferentes, interessantes, magníficas. Então, também baseado num podcast americano, onde ele pega uma história comum
comum, uma história de uma pessoa comum que fez alguma coisa, que deixou alguma marca, tem algum interesse. Tem histórias muito variadas, principalmente sobre história americana, mas explorando personagens pouquíssimos conhecidos e algumas coisas bem inusitadas, como, por exemplo, ele conta nesse livro uma das histórias dizendo como foi a vida da primeira elefanta a ser trazida para a América. E aí ele conta a história pelo ponto de vista da elefanta. É muito bacana, assim, então forte recomendação também. Palácio da Memória. Palácio da Memória. Muito pela bem. Toda Ouvida Nate de Meio. Belas dicas, hein? Obrigado. Ótimas dicas. Alexandre Marão, finaliza aí. Bom, primeira coisa, estreou o podcast do Watchmen, que era o que a gente estava fazendo, eu não podia falar ainda. Então eu recomendo a série Watchmen, porque a série Watchmen é realmente fantástica, dito por alguém que tá Foi exibido o primeiro episódio, né? Foi exibido o primeiro episódio essa semana, agora no próximo domingo vamos ter o segundo episódio, que também é matador. E aí a gente fez o podcast recomendo, ouçam, porque é uma ótima maneira de entender um negócio que é um universo complexo, gigantesco e tal. Não vou ficar gastando tempo com isso. A segunda coisa, aí mudando de pato para ganso completamente, mas também ainda seriado, cara, eu adoro o Paul Rudd, e aí eu fui dar de cara com a série do Paul Rudd esse fim de semana. Ah, sim, Netflix também, né? Eu falei dei de cara, não da série em português, de cara a cara, mas... Mas que é um nome meio ruim, né? Porque a série se chama Living With Yourself. É mesmo. Né? Vivendo consigo mesmo. Porque e eu vou dizer a premissa, tudo bem, porque a premissa ridiculamente é a base pra você querer ver a série, né? Ele tá se sentindo infeliz pra caramba, tá claramente deprimido, a vida dele não tá andando, e aí ele recebe a indicação de ir num spa onde dizem que purificam ele, né? Ele vai pagar uma fortuna pelo processo, e o processo não é o que ele esperava, né? E ele acaba às voltas com o fato de que tem um clone dele, com todas as memórias dele, e que é melhor do que ele, e ele tem que conviver com isso a partir de agora. Veja o episódio de Rick and Morty. Pois é. Rick and Morty é vida também. Então, essa série cara, são 8 episódios, os episódios rendem bem, são rápidos. Tem alguns momentos, tem um momento inicial em que... É minissérie ou vai ter mais? Vai ter mais, com toda certeza vai ter mais. Quer dizer, enfim, certeza, né? Acho que o plano é ter mais, né? A gente não Parece ser. A Netflix tem cancelado muita coisa. Mas a série é muito legal. Tem questões muito interessantes. Acho que tem um momento muito bacana em que nos primeiros momentos você fala assim, não é possível, esse cara é um idiota, né? E aí tem um episódio que é mega importante, que mostra quem esse cara era antes dele estar naquele momento ruim da vida dele, né? E aí você fala assim, cara, esse cara era tão legal, o que aconteceu com ele? Então essas coisas são bem bacanas. A série é uma graça, mas principalmente porque ele é uma pessoa, ele é um ator adorável, e ele vai mostrando do que ele é capaz, porque ele é um ator melhor do que você acha, porque você acha que ele é um comediante. Aliás, diga-se de passagem, né? Gente, aprendam que comediantes são geralmente alguns dos melhores atores do universo, geralmente são comediantes de alguma maneira. Dramáticos, né? E então, assim, vejam que ele é bem legal. Então, assim, ó, você vai ver o Watchmen de um lado, que é mega complexo, e vai ver uma série leve, que parece leve, é um pouco mais, mas assim, cara, que vai indo. Quando você for ver, você assistiu os 8 episódios e, putz, riu, chorou, achou legal. Venha rir e se emocionar. Muito bem. Venha rir e se emocionar. Com Paul Rudd e grande elenco. Então é isso. É isso? Só isso hoje. Muito bem, gente. Valeu. Obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, Alexandre. Valeu, outro Alexandre. Muito obrigado. Eu queria chamar o Alexandre também. Isso, E tá bom. Valeu, Bia. Obrigada. Beijo, hein? Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Este podcast foi editado pela Maremoto.